CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Conforme nós anunciamos, está conosco ao vivo pelo telefone, lá em Brasília, a senadora da República, Simone Tebet. Senadora, muito obrigado pela gentileza de atender o convite, falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Eu é que agradeço muito a gentileza de vocês de estarem sempre nos ouvindo, ainda mais para que a gente possa esclarecer um tema que foi o tema que praticamente tomou conta do Brasil nesse final de semana. Exatamente. Eu gostaria de saber como é que está a senadora após 2 dias de intensa batalha, 2 dias de muita tensão. Como é que a senhora olha para esse momento histórico do país? Qual é a avaliação que a senhora faz da sua participação, que ganhou destaque nacional, visibilidade, e eu imagino que aí em Brasília também a senhora deva ter sido procurada, e eu fiquei sabendo aqui no Mato Grosso do Sul que a senhora foi até hoje a única mulher, a única senadora capaz de peitar, né, o chamado coronel lá de Alagoas, o Renan Calheiros. E como é que a senhora sai disso tudo? A senhora cresceu mais, aprendeu mais, se fortaleceu mais, senadora? Olha, eu estou de alma lavada, Otávio. Eu estou de alma lavada pelo Mato Grosso do Sul, pelos sul-mato-grossenses, pelos brasileiros que foram fundamentais ao ir às ruas e pedir fora Renan. Eu estou de alma lavada, desculpa a emoção, mas pela memória do meu pai e de tantos homens como ele, que já não estão mais entre nós e que lutaram tanto por um Brasil diferente, desde Ulisses Guimarães, que foi lá buscar os presos da ditadura, passando pelos homens ainda vivos do meu partido, como Pedro Simão e o próprio Rosário Congro Neto, que foi um amigo pessoal do meu pai. De alma lavada pelas mulheres, de alma lavada pelo futuro, porque nós não teríamos paz, nós precisávamos pôr um ponto final e virar essa história, esse capítulo triste da história do Brasil e do Senado Federal. A população foi nas ruas e disse: quero mudança. Fez uma renovação recorde no Congresso Nacional. Como é que nós manteríamos, virando as costas para a população, Renan Calheiros, presidente do Senado? Sim, eu estou numa bancada de 13, eu sozinha tive que enfrentar Renan, ele achava que eu ia desistir, veio com todos os tipos de ofertas possível e imaginária, não me conhecendo de certo, ele que conviveu com meu pai não poderia jamais oferecer, achar que iria me comprar com presidência de Comissão de Constituição e Justiça. Eu falei que ia até o final, que era candidato até o final, e praticamente ele precisou importar um senador para se filiar um dia antes, para me derrotar dentro da bancada, senão eu seria a candidata do MDB. Ele nunca teve uma derrota como foi dentro do MDB. E ali ele acusou o golpe, ali ele viu que estava num jogo difícil de ganhar. Foi para plenário, eu montei estratégia junto com os colegas, nós fomos estrategistas, todos estão de parabéns. Álvaro Dias abrindo mão do mandato, da candidatura, Major Olímpio, eu também tendo que abrir mão, porque eu percebi que nós precisávamos a todo custo ganhar no primeiro turno. Que se nós não ganhássemos no primeiro turno, ou se o Davi tivesse, ou eu tivesse, menos voto no primeiro turno que o Renan, e iríamos no segundo turno em desvantagem, por mais que fôssemos ganhar, ele poderia ali seduzir alguns colegas e poderia ganhar no segundo turno. Então foi fundamental que nós pudéssemos abrir mão de candidatura. Os colegas ficaram assim: como? Você ia para o segundo turno? Não interessa se eu ia. Isso, senadora. Não era esse o objetivo. Qual é o objetivo maior? Ter uma presidente Mato Grosso do Sul, óbvio, mas correr o risco de ter Renan Calheiros, o que o Brasil queria era o fora Renan, isso aconteceu. Muita gente tem questionado aqui, perguntado inclusive, é uma curiosidade, se a senhora fosse até o final, a senhora poderia ganhar ou a senhora considera que isso não seria possível? Não, eu poderia ganhar, mas é melhor o certo pelo duvidoso. Eu sabia que se nós uníssemos forças, nós conseguiríamos vencer o Renan no primeiro turno. E olha que foi por 42 votos, foi por 2 votos. Foi no limite, né? Foi no limite. Se eu tivesse saído candidata, o Renan estava no segundo turno, porque ninguém ia ter maioria absoluta. E no segundo turno correria um risco de o Renan ganhar, a senhora considera isso? Depende de quem fosse. Eu até acredito que era difícil, mas tudo podia acontecer. A gente, nessas horas, imagina o risco também de eu ser candidata e num racha o Davi ir para o segundo turno com ele e perder a eleição. Tá, entendi.
O objetivo não é, eu nunca coloquei a presidência como um fim em si mesmo. Aliás, quem me conhece sabe que eu nunca coloquei o poder como um fim em si mesmo. Eu sempre fui pessoa de compor, de ajudar o Brasil e o Estado dentro da minha pequenez, do meu tamanho. Mas hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já coloca e vai trabalhar para que a senhora seja presidente da CCJ. O Davi me ligou ontem, a gente conversou bastante, mais de uma vez inclusive. Eu disse que eu vou ser o escudo necessário para que ele possa aprovar todos os projetos importantes para o Brasil sair dessa crise o mais rápido possível, que eu não preciso de presidência de comissão, eu preciso de um microfone na minha mão. Se eu tiver o microfone na minha mão, eu vou honrar cada vez mais, agora com muito mais força, com muito mais empenho, com muito mais razão, a memória do meu pai, porque eu sei que se ele tivesse vivo, ele estaria senador e ele faria muito mais do que eu estou fazendo. Então eu tenho um compromisso com as mulheres de Mato Grosso do Sul, eu tenho um compromisso com Mato Grosso do Sul, eu tenho compromisso com a minha cidade natal, Três Lagoas, eu tenho compromisso com a capital, eu tenho compromisso com o Brasil. Eu jogo em qualquer posição. Mas há uma insistência mesmo. Na realidade, o meu partido dificilmente me indicaria. Você sabe que Eduardo Braga, que é o novo líder, é ligado ao Renan, não me indicaria para esse espaço. O PSDB, num gesto de grandeza, a princípio não teria dificuldade, está levando isso para a bancada, de me colocar nessa posição no lugar de um senador do PSDB, só para vocês verem o quanto eu estou tendo de reconhecimento por parte daquilo que fizemos. Porque mais do que abrir mão da candidatura, eu fui fundamental para abrir as comportas. Eu disse, olha gente, não é o todo poderoso. Se eu ia ganhar dentro da bancada, não ganhei por uma manobra que eles fizeram, e se dentro da bancada ele não tem esses votos, imagine no plenário. Então, senadora, enquanto a gente armou tudo isso. Senadora, tem muita gente considerando que por conta de tudo isso, a senhora deve, inclusive, ou poderia, ou estaria pensando, ou poderia ser convidada para sair do MDB e ir para outra legenda. Isso é possível? Na realidade isso tudo surgiu porque o Renan, assim que viu que eu abri mão da minha candidatura e declarei abertamente o voto para o Davi Alcolumbre, ele imediatamente mandou recado para alguns veículos de comunicação dizendo que ia pedir a minha expulsão do partido. E eu respondi que eu não preciso ser expulsa porque eu não fico num lugar que não me querem e muito menos no lugar que eu não acredito. Só que eu acho que eu também não posso abandonar o barco no meio do caminho. A derrota do Renan representou também uma esperança para os filiados do MDB de que o MDB agora tem condições de voltar a ser o MDB que foi fundamental para a estabilidade, para a governabilidade de todos os presidentes que passaram. Acho que o partido precisa se reinventar. Posso sair sim do MDB, não é descartado, mas nesse momento eu ainda não saio, repetindo 3 vezes, ainda não saio do partido. Infelizmente é o atual partido que teima em sair de mim quando foge dos seus ideais, quando nos envergonha com os conchavos, com toma lá da cá, com o fisiologismo que significa querer votar desde que se dê cargo, querer votar em projetos desde que se dê ministérios. Esse partido, se continuar assim, não terá minha presença, como eu sei que não terá a presença de muitos colegas aí do estado de Mato Grosso do Sul. Mas como eu acho que nós fomos vitoriosos no sentido da renovação dentro do partido com essa ação, eu vou ainda ter a esperança esse ano que nós conseguiremos fazer uma ampla renovação, a começar pelas executivas estaduais, municipais, ver quem fica, buscar novos quadros, porque nós não podemos também nos esquecer que nesse momento de radicalismos, esquerda e direita, um partido de centro, de equilíbrio, do tamanho do MDB, desde que bem gerido, desde que ouvindo as ruas e fazendo o que é certo, ele é fundamental. Senadora, até pegando carona nesse papo, a senhora já teria sido convidada, por exemplo, pelo PSDB de Mato Grosso do Sul para integrar a legenda ou ainda não? Eu já fui procurada no evento, quando aconteceu o episódio, pela executiva do PSL, o Major Olímpio, inclusive, me abordou, também pelo PSDB nacional e pelo DEM. Mas eu expliquei exatamente isso para eles, eu não sou de largar o barco no meio do caminho. Se a gente abriu esse caminho dentro do partido, eu vou pelo menos até esgotar essa saída. Se houver lá na frente, daqui 3, 4, 6 meses, eu perceber que estou falando para
né, para ouvidos moucos, ouvidos surdos, aí eu não tenho outro caminho a não ser realmente sair do MDB. Eu preciso passar aqui, eu envio a divulgação, a propaganda de que a gente iria entrevistá-la, e eu fui contactado também pelo WhatsApp pelo senador, seu colega, né, o seu Trade, dizendo que era para dizer aqui, se fosse possível, é claro, né, que o PSD estenderia o tapete da cor que a senhora quiser, viu, se a senhora quiser ir para o PSD. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Nelsinho. Nós vamos fazer grandes coisas juntos. Eu, você e Soraya. Nós estamos já em sintonia desde o primeiro dia. Nós vamos fazer grandes coisas juntos por Mato Grosso do Sul, pela nossa capital, que é óbvio que o sucesso de Campo Grande é o sucesso de todos os municípios do interior. Eu estou muito feliz com esse apoio do Nelsinho, que também foi um apoio que me foi dado. Ele não podia falar. Ele teve um batismo de fogo, né? Ele e Soraya. Pois é. Ali no momento falaram, Simone, o que é isso? Nós achamos que viemos para trabalhar, mas o Nelsinho já conhece como é que funciona, mas é passado. Agora é olhar para frente, alma lavada. Peço desculpas pelo choro em rede nacional, mas foi um choro de alívio por tudo que enfrentei, as dificuldades, e por tudo que senti das ruas, a angústia da população. Veio ali num choro que eu não consegui segurar. Uma emoção muito grande, né? E eu até agora, nesse momento, eu me encontro emocionada. Senadora, a gente quer agradecer imensamente o carinho, o respeito, a preocupação que a senhora tem, inclusive com o seu estado, dando tantas informações importantes, e agradecer a gentileza de falar com a CBN aqui pelo telefone e aí em Brasília com a nossa correspondente, a Márcia Paravise. Nós agora estaremos diariamente acompanhando o trabalho de vocês aí, desejar sorte, desejar que a senhora tenha aí mais 4 anos de muita produtividade, de muito sucesso e êxito na sua legislatura. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada a todos. Rosário, meu amigo, obrigada pelas palavras gentis. Não foi à toa que você estava presente nesse momento aí, né? Quando nós sabemos aí da amizade que você nutria como irmão que era do meu pai, nesse momento pelos episódios lamentáveis que aconteceram, você não é à toa que hoje você estava aí para poder honrar e lembrar o quanto meu pai era honrado em todos os sentidos. Muito obrigada. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.